Olá, tudo bem? Eu tinha que comentar essa semana, não deixar passar em branco novamente, porque a cúpula do clima me chamou a atenção nessa questão da falta dos brasileiros entenderem e separarem o que é política e o que é defender o Brasil para evitar consequências lá na frente em todas as áreas. É isso, porque roupa suja se lava em casa, se resolve os problemas dentro, aqui, se combate política com política, se busca resolver os problemas ambientais buscando alternativas. Agora, lá fora, a gente tem que ter uma união um pouco maior. Por isso que eu coloquei meu título dessa semana, Cúpula do Clima. O que vale é negociar entre as nações, o resto é piada pronta e fogo amigo. Tudo está interligado. Precisamos ter essa imagem alinhada com o mercado internacional que carimba, realmente carimba o conceito de sustentabilidade, e nós brasileiros estamos realmente, olha, numa trincheira de fogo amigo diariamente por causa de política. Enquanto não separarem o que é política dentro e fora do Brasil e o que é evitar os boicotes de uma nação soberana, vamos viver de discursos catastróficos lá fora. Nem tanto ao céu, mas também muito menos mergulhar o país no inferno, tamanho exagero das narrativas desde a última eleição. Quem nos assiste olhando para as narrativas espalhadas de diferentes formas, com influencers, com artistas, alguns jornalistas, artigos contaminados pela guerra política que começou no WhatsApp, no Twitter, com a contribuição do próprio presidente, é claro, mas as postagens, acredita que estamos, quem lê todo esse material e começa a juntar, focando justamente nisso, parece o inferno de Dante, no meio de um tsunami com vulcões e erupção por todos os lados. Parece exatamente assim que os brasileiros estão vivendo. Todos os governantes são passageiros, esse é o ponto. Goste ou não goste, temos democracia, mas o Brasil segue em frente. Quando se fala em planos para 2030, quantas eleições vamos ter pela frente? Vamos analisar nesse aspecto. Vamos continuar pedindo lá fora que os gringos boicotem o Brasil? Vamos implorar para que façam intervenções aqui por causa da discordância política? Falam em meio ambiente da cúpula do clima? Sim. A participação do presidente brasileiro na reunião sobre o clima, sobre a mudança climática, foi assunto em todo o mundo. Mas também tem uma forçação em buscar a opinião realmente, mas realmente isso vai acontecer na prática ou não. As narrativas polarizadas aqui no Brasil forçam toda hora para que lá fora atropelem o Brasil e coloquem uma faca no pescoço em quem estiver no comando por aqui. O evento organizado pelo presidente americano Joe Biden foi justamente para marcar a retomada da participação dos Estados Unidos nas discussões sobre mudanças climáticas. Realmente foi importante. Muitos acreditavam mesmo que Biden iria barrar a participação do presidente brasileiro na cúpula. Achei engraçado a falta de entendimento sobre o que é um debate global e como funcionam os acordos entre as nações. Quem queriam de interlocutores? Aí, artistas, a Greta, o DiCaprio, o Gil, isso é tão ridículo quanto tirar a soberania nacional. Querem ajudar a isolar o Brasil? Esse é o ponto? Sabendo de novo que os governantes são passageiros, estamos falando de 2030, como ignorar que temos um código florestal que vai avançando? O discurso começou na defesa porque as páginas empurradas para os veículos internacionais mostram um país em chamas, como se não tivesse nenhum valor o trabalho feito em várias frentes, dentro do próprio agronegócio brasileiro, e trataram a Amazônia, olha, como se fosse um jardim que se pega um balde, se rega com balde, ou se apaga uma queimada com um copo d'água, ou se tira os invasores com um ônibus, e ainda ridicularizam o projeto de regularização fundiária, que eu acredito é uma base para termos uma fiscalização mais efetiva e separar o joio do trigo para preservar a floresta com biodiversidade, bioeconomia, pagamento por serviços ambientais prestados. Você tem que valorizar isso para termos uma proteção, para termos várias frentes de proteção para o meio ambiente. Os fundamentos do Código Florestal brasileiro são os mais poderosos do planeta e tem etapas para serem cumpridas. É o concreto, não é falácia. As áreas de preservação permanente, obrigatórias por lei, é um bom comparativo para este carteiraço que a Europa toda hora imprime contra o Brasil.
Enquanto aqui são entre 30 e 500 metros de mata ciliar para o chamado recuo das atividades agropecuárias, na Europa, então, são enormes 2 metros. Como já se via aqui, eu já vi aqui no Brasil uma briga, né, no interior paulista, muito importante quando eu falo sempre dessa conexão entre o rural e o urbano, eu sempre conto essa história, porque é importante entender o conceito que se tem quando se olha para o agro, quando se olha para o urbano. No interior de São Paulo, eu acompanhei justamente uma briga em que o bairro avançou para a área rural e tinha um rio de divisória, uma propriedade com pecuária de leite de um lado que queria obrigar que tivesse 500 metros de recuo da atividade, e do lado urbano, o mesmo rio, do lado urbano, que tem as casas, 30 metros estariam suficientes. Então, quais são os conceitos? Como é que se olha para isso? Como é que se olha todos os ângulos dessa questão toda, né? A legislação é assim, o discurso nunca vai fazer sentido sem a prática, é isso que tem que ficar bem claro. Não importa se esquerda ou se direita, desde que não sejam extremos, e é o que a gente vive. Mas as intermináveis brigas políticas pelo melhor discurso, sem lavar a roupa suja em casa, só prejudica o Brasil lá fora. Ficou provado na cúpula do clima que os líderes tratam entre eles, entre países, não ficam nessa de artista pedindo para excluir do Brasil, para não aceitar acordos. No discurso estavam números porque estamos na defensiva. Sim, temos que falar, representamos menos de 3% das emissões globais anuais, sim, temos energia solar, eólica, hidráulica, biomassa, biodiesel, o programa RenovaBio, a Revolução Verde de fato está acontecendo, produzindo muito mais com menos recursos, é o caminho que está acontecendo, produtividade maior, linhas de crédito como o ABC, agricultura de baixo carbono, as metas apresentadas, reduzir, então, 37% das emissões até 2025, 40% até 2030 e neutralizar até 2050, 10 anos antes da meta inicial. Com tudo que se provocou, com tudo que se fez, isso é, de fato, pontuar o que se quer. Vamos torcer e fazer por onde, para que o discurso se encontre com a prática, se conecte. Temos que cobrar, em casa, não lá fora. E os brasileiros entendam que o que é defender o Brasil e não o governante, são coisas diferentes. Governantes, a gente cobra e vota nas urnas com data certa. Lá fora somos todos brasileiros e temos um território. Vamos em frente.